chat, mas eu tenho certeza que você vai engajar aqui comigo e responder. Vamos começar a nossa apresentação? Vamos no primeiro slide sobre posicionamento. Vamos lá. Vamos passar aqui o webinar de posicionamento. Pessoal, de forma bem direta, tá? Nós vamos falar hoje por que uma estratégia de posicionamento faz de você, corretor, franqueado, vender mais e como técnicas de venda também são extremamente importantes para que você possa ter mais representações, para que você possa converter mais clientes e é o que eu sempre falo, atrair clientes certos e afastar clientes errados. Óbvio que o nosso objetivo é sempre esse e eu quero trazer para você informações relevantes do dia a dia, da prática, da minha experiência, para que você possa aplicar no seu dia a dia e ter os resultados que você merece no mercado imobiliário. Então vamos lá? Vamos começar com a nossa primeira definição. O que é posicionamento? Pode passar? Posicionamento é a arte de você ocupar um lugar na memória do seu cliente. Presta bem atenção. Posicionamento é o quê? É a arte de ocupar o espaço único e memorável na mente das pessoas. Provavelmente você que está assistindo essa live hoje aqui já tem uma marca que só de você escutar o nome você já compra. A Remax significa muito isso para você. A marca, o peso, o que significa isso na sua vida? Basicamente, eu quero te mostrar que posicionamento é quando você gera isso no seu sentimento, na sua mente. E eu quero que todos que estão aqui tenham esse mesmo sentimento na cabeça do cliente. Quando a pessoa pensar em investir, é você que vem como primeiro nome. Quando ela pensar em vender um imóvel, é você, o corretor, a imobiliária, que vai ser a responsável por essa transação. E no mercado tão competitivo, onde todo mundo fala, onde todo mundo vende a mesma coisa, quando você tem um posicionamento, você consegue, de fato, ter uma estrutura pronta para que você possa ocupar um espaço memorável na mente do seu cliente. Então, vamos passar para o próximo, que é o seguinte. Antes de qualquer estratégia de técnica ou de qualquer coisa desse tipo, eu quero que você entenda que o posicionamento é que direciona todas as suas ações de marketing, sua produção de conteúdo, a sua estratégia. Tudo vai depender do seu posicionamento. Quando você não tem clareza do que você comunica, do que você fala, do imóvel que você vende, do público que você atinge, muito provavelmente você terá dificuldade nos resultados. Você já teve aquela sensação de atrair clientes que não têm potencial para comprar o imóvel ou atrair clientes que de fato não estão alinhados com o que você quer trabalhar, com a representação? Esse é um problema de posicionamento. A técnica é muito importante, mas tudo começa com clareza. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no próximo slide. Eu quero que você anote em algum lugar. Todo DNA de posicionamento precisa responder essas 3 perguntas. Presta atenção, olha aqui para mim. Todo DNA de posicionamento precisa responder essas 3 perguntas. Olha para mim. Quem é você? Seus princípios, seus valores, a sua visão de mundo, o que você não abre mão, o que você deixa de fazer se isso contrariar os seus princípios. Então, antes de qualquer coisa, quem é você? Isso precisa estar claro. Isso você precisa estar muito alinhado. Seus princípios, seus valores, o que você acredita, o que você não acredita, a sua visão de mundo, qual é o seu posicionamento sobre visão de mundo. Então, esse é o seu DNA. Eu sempre falo que, pessoal, posicionamento é o quê? É uma autoanálise interna. Você não começa a criar o seu posicionamento olhando para terceiros, olhando para os seus concorrentes, olhando para outras empresas. O posicionamento ele começa de forma interna e depois você traz de uma forma mais inteligente e mais estratégica. Outro ponto importante, o que você faz? Qual o problema que você resolve? A transformação. Qual a sua solução única? Qual a sua proposta de valor? Porque você gera desejo na sua solução, no seu trabalho como corretor, como gestor, que nenhuma outra pessoa faz. Então, entenda, o que você faz também determina o seu nível de posicionamento. Qual a sua proposta única de valor? O que faz você ser um corretor diferente dos outros? O que você entrega que ninguém mais entrega? E aí eu deixo uma pergunta para você que está aqui acompanhando essa aula de hoje. Se eu te perguntar agora o seu diferencial, será que você sabe me responder? Se você demora para responder, ou se você ainda não sabe, ou se você está demorando para entender o que você entrega e que ninguém mais entrega, eu sugiro que você pare agora e comece a fazer essa autoanálise interna, porque isso é extremamente importante. Quando eu te pergunto qual o seu diferencial, por que eu preciso deixar
o meu imóvel com você e não com outra empresa e não com outro corretor, isso precisa estar na ponta da língua. E isso faz parte de uma estratégia de posicionamento. Então, eu não estou nem entrando na área de vendas, não estou nem entrando na área de tráfego pago, de criativo, de conteúdo. Eu estou começando bem no início, bem na raiz, para que você possa entender. E por último, para quem você faz? O seu público-alvo, as pessoas que você escolhe servir, o nicho, o público e os ideais que você deseja impactar. Augusto, isso é importante numa estratégia de posicionamento? Sem dúvida. Você precisa entender qual contexto que você está inserido. Uma vez que você sabe quem você é, o que você faz, a sua proposta única de valor e para quem você faz, a sua estratégia de posicionamento ela começa a ganhar mais corpo, ela começa a ganhar mais força. Quando você não consegue responder essas perguntas, você provavelmente vai ter dificuldade em falar com as pessoas certas, atrair os clientes certos, e isso vai dificultar toda a sequência. Porque todo conteúdo, presta bem atenção, todo conteúdo que você vai produzir, toda a sua estratégia de marketing, todas as suas ações, elas precisam estar pautadas na sua estratégia de posicionamento. Gente, conteúdo não é estratégia. Estratégia é posicionamento. O posicionamento ele vai deixar claro a sua linha editorial, o que você precisa fazer, como você faz e para quem você entrega. Então, quando a gente fala sobre mercado imobiliário, eu quero trazer essa reflexão aqui para você. Será que isso está claro para você? Será que se você não entende isso que eu estou falando, você provavelmente vai estar falando com as pessoas erradas, você não consegue ter clareza na sua explicação, você não consegue ser seguro na hora de sentar com o cliente para explicar por que o modelo de negócio de representação é um modelo que funciona. Então, quando você não tem segurança, quando você não transmite clareza na sua comunicação, muito provavelmente você terá um problema de posicionamento e isso vai afetar consideravelmente o seu resultado em vendas, o seu resultado nas captações. Gente, ficou claro essa parte, porque isso aqui é o DNA do seu posicionamento. Essa é a parte mais básica que você precisa arrumar agora. Eu quero que depois, com calma, você responda essas 3 perguntas de forma sincera. Qual é o meu público? Qual é o contexto? Qual o tipo de pessoa que eu preciso alcançar? Qual é o nicho que eu me incluo? Para entrar nesse nicho, o que eu preciso fazer? Qual é o meu tipo de comportamento dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores? Qual é o meu diferencial? Eu estou batendo muito nisso. Qual é o meu diferencial? Nós temos 650 mil profissionais no mercado imobiliário, mais de 70 mil imobiliárias. Você tem ideia que você pode ocupar um espaço único no mercado através da sua estratégia de posicionamento? Você pode estar com o mercado altamente cheio de profissionais, mas são poucos que são memoráveis e ocupam um lugar na mente do seu cliente. E eu quero que você que esteja aqui entenda verdadeiramente isso, porque tem espaço para você no mercado. Você consegue ocupar essa lacuna. Você consegue entregar algo de valor para o seu cliente, mas você precisa entender a base antes mesmo de passar para suas ações, porque isso aqui vai te dar clareza para os seus próximos passos. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Deixa eu ter um retorno aí do pessoal no chat, enquanto eu bebo uma água. Ficou? Como é que estamos aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver se o pessoal está entendendo o que eu estou falando. Eu gosto muito dessa troca que fica mais genuíno. Deixa eu ver aqui. Está ao vivo aqui, né? Ah, maravilha. Deixa eu ver. Ó, beleza. Deve ter com um delayzinho aqui, mas a gente vai seguir. Então, pessoal, passando aqui para a próxima lâmina, se você não define com exatidão essas 3 coisas, o mercado define para você. E quase sempre define errado. Deixa eu te explicar uma coisa para a gente encerrar essa parte aqui de posicionamento. Talvez você seja um profissional muito bom, um profissional com muita técnica, com muito conhecimento, com muita clareza, mas o mercado ainda não te percebe como autoridade. E isso é um problema de posicionamento. Você pode ter autoridade, você pode ter um conhecimento muito profundo no seu mercado, mas o mercado, ele precisa saber disso. E como você faz? Através de uma estratégia de posicionamento. Você já parou para pensar que existem pessoas que, de fato, aparecem pouco, não falam muito, mas ainda assim têm um posicionamento forte? Posicionamento não é sobre falar mais, pessoal, presta bem atenção, é sobre falar certo. O meu objetivo, dentro dessa nossa aula aqui, é fazer você trabalhar de forma inteligente, é fazer você parar de gastar energia à toa com clientes que não são o seu perfil, com pessoas que não valorizam o seu trabalho,
com pessoas que não entendem o que você faz. E a gente tem um desafio muito grande no mercado imobiliário, que é trazer clareza para o mercado. A gente precisa mostrar para o proprietário, mostrar para o comprador todo o processo de forma clara, sem ruído, através de um posicionamento com técnica, com estratégia, com conhecimento e com tudo isso que eu estou falando aqui para você. Então, espero que tenha ficado claro essa primeira parte de posicionamento. Eu quero que você saia daqui hoje com a total certeza que, se você não tiver isso alinhado, toda a sua estratégia de marketing está comprometida. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. Ficou claro? Responde aqui para mim. Sim ou não? Deixa eu ver como é que está o movimento aí no chat. O pessoal está animado? Ficou claro. Ficou claro. Lembrando que, ao término dessa aula, você terá um acesso, você terá uma oportunidade que eu tenho certeza que você vai gostar, até porque ela é feita para você que está aqui dentro da Remax. Beleza? Bom, vamos lá. Ficou claro essa parte de posicionamento? Entenderam que isso daqui é uma estratégia mãe para qualquer fórmula de marketing, para qualquer ação que você vai executar daqui para frente? Vamos agora a atendimento ao cliente. É aqui que a gente define quem de fato vai ter sucesso no mercado e quem vai ficar patinando. Uma vez que você entende a sua estratégia de posicionamento, vamos agora ao que faz esse corretor, faz esse profissional se destacar no mercado. Vamos agora entender por que o atendimento é essencial na sua estrutura, no perfil, em tudo que você faz no mercado imobiliário. Atendimento é posicionamento em estado puro. A forma como você trata as pessoas antes, durante e depois da venda comunica muito mais do que qualquer campanha. E olha, eu preciso começar dessa forma porque a gente precisa ter muita clareza na nossa missão no mercado imobiliário, do que nós fazemos todos os dias, do que nós desempenhamos. Hoje, o mercado ele está cansado de profissionais ruins, profissionais incapacitados, que não entendem de pessoas. Se você não entende de gente, você não entende de venda. Você consegue compreender isso? Se você não entende de gente, você não entende de venda. Se você, de fato, não entende sobre comportamento humano, sobre os desejos, sobre as necessidades, e você não transforma isso em um atendimento de excelência, você perde a oportunidade de fechar um negócio que pode mudar completamente o seu mês, o seu ano e o seu semestre. Então, vamos focar um pouco aqui nessas estratégias, essas técnicas de atendimento, para que você possa entender toda a jornada de compra, o passo a passo, de uma forma bem didática, para que você possa afiar o machado e estar cada vez mais preparados. E eu coloco aqui no próximo slide os 7 pilares do atendimento. E você, como um profissional da Remax, eu já tenho certeza que você tem essa clareza desse processo. Mas é sempre bom você olhar, entender o passo a passo, para que você possa ter isso metrificado, que é o quê? Vamos lá, para a próxima tela. Captação, apresentação, qualificação, negociação, fechamento e pós-venda, tá? Essa é a jornada de compra do cliente. Você entende, através do seu posicionamento, quem você atingir, o que você precisa fazer, quais são os imóveis, de fato, que você precisa anunciar, comercializar através de uma representação, mas todos os pilares de atendimento passam pela captação. E eu vou começar pela captação, porque ela é uma estratégia complementar ao posicionamento. Como você, corretor de imóvel aqui da Remax, independente da sua região, pode captar mais clientes? Falando do jeito certo, com as pessoas certas. Não adianta você abrir as suas redes sociais, sair falando um monte de coisa, porque isso causa ruído na sua comunicação. Então, a captação é um ponto fundamental para que você possa ser um corretor bem-sucedido. Você, enquanto vendedor, você precisa prospectar todos os dias. Não adianta ficar sentado dentro da imobiliária achando que o cliente vai cair do céu, porque nós que somos vendedores precisamos prospectar todos os dias. Eu prefiro prospectar 100 clientes e receber 90 nãos e 10 sim, e sair num dia de trabalho com pelo menos 10 potenciais clientes para uma visita, para uma representação, para uma proposta de venda, do que ficar sentado esperando o lead cair do céu. Então, a prospecção, ela precisa estar sempre ativa, todos os dias, buscando novos imóveis, buscando novos clientes, criando relacionamento, estando em lugares estratégicos. Então, a prospecção é um dos principais canais, porque sem prospecção, você não tem cliente, e sem cliente, você não tem venda. Então, vamos passar por essa estrutura aqui, que eu quero que você entenda. Depois da prospecção vem a captação, depois da captação vem a qualificação. Eu vou trazer algumas perguntas aqui para você,
Porque hoje, pessoal, eu vejo que existem muitos profissionais que perdem muito tempo por não saber qualificar do jeito certo. Todo vendedor precisa fazer boas perguntas. Se você é corretor de imóvel e está aqui dentro dessa live, ao vivo, e não sabe fazer pergunta, para e começa a aprender agora, porque as perguntas são essenciais para que você tenha as respostas do seu cliente. Talvez você esteja sentado aí junto da turma da sua imobiliária e você precisa entender que as perguntas elas são essenciais, porque quando você faz boas perguntas para o seu cliente, você entende o que ele busca, a jornada, o momento que ele se encontra e você direciona o cliente para o atendimento ou para uma outra etapa. Então, quando você sabe fazer uma boa qualificação, isso já é meio caminho andado para que você já tenha um bom processo de venda. Tá? Então, a apresentação do produto, a forma como você vai sentar com o cliente para conversar, para falar da representação, por que o modelo de gestão acaba sendo a melhor opção para esse cliente, porque um trabalho inteligente, estruturado, montado e planejado para ele acaba sendo a melhor opção diante do mercado, que simplesmente pega o imóvel dele, coloca na prateleira e acaba virando mais um. Então, quando você sabe fazer boas perguntas nesse processo de qualificação, quando você mostra com o cliente o valor da sua proposta, o valor do seu trabalho e o que você vai fazer para o imóvel dele, com certeza o seu processo, a sua jornada acaba sendo muito melhor e mais qualificada. O grande problema dessa parte é que eu vejo muitos profissionais que não sabem qualificar o cliente e acabam perdendo tempo, gastando energia, gastando dinheiro com clientes que não têm potencial para eventualmente comprar um imóvel ou para deixar um apartamento, uma casa ou uma cobertura sobre representação. Então vamos passar para a próxima tela. Eu trouxe aqui para você, falando em qualificação, roteiro de perguntas para o primeiro contato. Presta bem atenção. Isso daqui é algo básico. Mas antes de começar as perguntas aqui, antes de começar esse roteiro, eu quero lembrar para você o seguinte. Isso daqui não é um script, tá? Eu não gosto de scripts porque as pessoas ficam engessadas e elas só sabem responder o que está no script. Esse modelo aqui que eu estou trazendo para você, ele é perfeitamente adaptável para o seu negócio, para o seu perfil de cliente. Eu quero que você pegue a ideia central para que você possa utilizar isso no seu dia a dia, para que você possa ter mais clareza na prospecção dos seus clientes e na qualificação também. Tá fechado? Posso continuar? Sim ou não? Maravilha, agora que eu estou vendo aqui, agora que vocês estão mais engajados, deixa eu te falar um negócio. Quanto mais você engaja nesse chat aqui, mais a gente fica feliz pela sua participação, mais eu fico empolgado para distribuir esse conteúdo, fazer você um profissional mais capacitado. Então não deixa de engajar aqui no chat, porque você vai me deixar feliz. Eu vou sentir que o conteúdo está te ajudando e isso vai ser uma coisa muito importante para esse nosso encontro pela manhã, nessa quinta-feira. Que horas são, gente? 9h45 da manhã. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro passo, gente. Lembrando que, obviamente, você que atua na Remax, você atua mais, às vezes, para o lado do vendedor e você atua também no lado do comprador. Então, eu vou trazer aqui para você alguns cenários e você, obviamente, vai adaptando. Por que essa primeira pergunta aqui é importante para quem está buscando comprar um imóvel, pessoal? Porque é daqui que você começa as primeiras perguntas para qualificar o seu cliente. Então, o cliente chegou na sua base, chegou na sua imobiliária, você já, obviamente, já faz um roteiro na sua mente. É para compra, é para moradia ou para investimento? Augusto, eu trabalho em imóveis de alto padrão. Na maioria das vezes, quem compra imóveis de alto padrão não compra para investir. Será? Se você está julgando o cliente antes mesmo dele responder, faça essas perguntas de uma forma estruturada, de uma forma educada, de uma forma planejada, que você precisa das informações, por mais básicas que elas possam parecer. Acredite em mim, ao longo dessa jornada como corretor, eu já deixei de fazer várias perguntas básicas que passaram a ser essenciais lá na frente. Que se eu tivesse feito no início do atendimento, lá no primeiro contato, eu pouparia muito tempo. Então acredite que todas essas perguntas têm muito valor para você. Próxima pergunta é: você precisa vender algum imóvel para poder adquirir o seu próximo? Vamos falar aqui sobre terceiros, pessoal. Para você que está vendendo um imóvel, chegou um cliente interessado em algum imóvel da sua carteira. Isso daqui é fundamental você perguntar, porque em alguns casos o cliente ele precisa vender, ele depende desse dinheiro, sem esse dinheiro ele não consegue investir no próximo, e você só descobre isso no quarto, no quinto atendimento. Se você pode descobrir isso no primeiro contato, por que não fazer essa pergunta agora? Olha que interessante. Se o cliente, de fato, tem um imóvel para vender,
dependendo do imóvel, você ainda trabalha esse imóvel, você ainda faz uma representação de exclusividade e você, de fato, ainda faz 2 operações de venda. Então, olha como é interessante fazer essa pergunta logo agora. E eu confesso para você que eu demorei para fazer essas perguntas. Sabe o que acontecia comigo? Eu passava direto, simplesmente atendia o telefone, agendava a visita com o cliente, aí ia direto para 2, 3, 4, 5 opções. E aí, lá no segundo atendimento, depois daquele final de semana que eu atendi, marquei o próximo, ele chega para mim e fala: Augusto, eu ainda preciso vender um imóvel, mas eu ainda nem comecei a anunciar. Então, você consegue perceber que esse cliente ele não está já na reta final para comprar? E é importante você entender isso. Tá bom se ele precisa vender. Às vezes ele já está com o imóvel anunciado, ele já está com uma proposta em andamento, ele já vai finalizar a venda. Então, quanto mais informações e dados você tem do seu cliente, seja para o vendedor ou o comprador, melhor. Vamos supor que o cliente entra em contato com você ou você faz uma prospecção, ele senta para conversar com você. Primeira pergunta, mas qual o motivo da venda? Porque hoje você tem interesse de vender o seu imóvel. Qual a sua necessidade? Qual a urgência? O que você está pensando do tempo para vender esse imóvel? Então, as perguntas elas são muito estratégicas para que você possa entender todas as necessidades do seu cliente. Ficou claro? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Qual seria o seu formato de pagamento? Está aí uma pergunta que antigamente eu ficava cheio de receio para falar, mas é uma das perguntas mais transformadoras que você pode fazer. Essa pergunta ela vai fazer para você de uma forma inteligente um mapeamento da situação do cliente, de como ele pode pagar, se ele tem condição ou não tem, se ele está no momento ou não está. Então, olha que interessante, qual seria o seu formato de pagamento? Se for à vista, o dinheiro já está disponível, qual o tempo para baixa da aplicação? D30, D60? Às vezes o cliente vai chegar para você: Augusto, eu já estou com o dinheiro aplicado, mas assim que eu conseguir achar o imóvel que eu estou precisando, eu já consigo resgatar isso de forma imediata. Não preciso nem de 30 dias, não. Ou então, não, Augusto, eu quero pagar esse imóvel à vista, mas o meu resgate é só daqui a 45 dias. Ok, você tem essa informação. Na hora que você for sentar com o proprietário, você transmite essa informação para ele. Olha, o meu cliente gostou do seu imóvel, a gente quer fazer uma proposta, mas ele pode adiantar um sinal, mas o pagamento total só daqui a 47 dias, 48 dias. Tudo isso com informações que você coleta. Ou, em outro caso, se for financiamento bancário, você já tem uma carta de crédito aprovada. Tem muitas pessoas que acham que uma simulação de banco é uma carta de crédito aprovada. Então, quando você tem um cliente que, teoricamente, já tem uma carta de crédito aprovada para o banco, com valor dentro do que você planeja para o imóvel que você vende, já é um cliente mais qualificado. Então, o objetivo dessa qualificação aqui é saber se esse cliente está sempre em qual momento da jornada, se ele está mais avançado ou se ele está no início, ou se você é a pessoa que vai conduzir ele até o final, certo? Vamos lá. Eu já, inclusive, já fiz uma operação que o cliente falou o seguinte: Augusto, é pagamento à vista. E aí ele falou, eu falei, beleza, mas o dinheiro já está disponível? Ele, não, cara, meu dinheiro vem do exterior. E aí esse dinheiro, sabe quando ele chegou? Nunca. Então entende como é importante, porque senão você vai perdendo tempo com o cliente, você faz 1, 2, 3, 4, 5 visitas e no final ele fala que o dinheiro está no exterior e não consegue trazer. Então esse tipo de pergunta vai qualificar, melhorar o perfil do seu cliente, tá? Por último, caso seja financiamento bancário, já tem uma carta de crédito aprovada pelo banco, isso eu já falei para você também. E essa pergunta próxima aqui, a número 5, ela serve para você que foca mais no vendedor e no comprador. Eu vou focar agora no comprador. Qual a sua necessidade para entrar nesse imóvel? 30, 60, 90, 120 dias, ou você não tem pressa? Isso aqui é extremamente importante, porque quando você tem esse dado do seu cliente, você consegue mapear quais são os proprietários que possam atender a demanda que ele deseja. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que você atenda um cliente e ele fala da seguinte forma: Augusto, eu tive um problema em casa, eu estou em processo de divórcio, e eu preciso entrar no imóvel em 30 dias. E aí, na outra ponta, você tem um proprietário que chega para você e fala da seguinte forma: Augusto, cara, eu tenho uma família, eu tenho uma logística, eu não saio da minha casa antes de 60 dias. Então, esse é um perfil de imóvel que você não vai apresentar, porque você sabe que esse proprietário não vai sair antes de 60 dias, porque ele tem uma família, ele tem uma logística. Então, quando você consegue perguntar para o seu cliente: bom, eu tenho um cliente aqui que precisa entrar em 30 dias, mas eu tenho um outro proprietário que, assim que ele assinar, ele sai, é nesse caminho que eu vou orientar. E para você que trabalha mais com um vendedor, é muito importante você alinhar a expectativa. Venda é um alinhamento de expectativa. Você conversa com o seu cliente qual é a expectativa de venda que ele tem desse imóvel. 30, 60, 90 dias, não tem pressa? É importante a gente definir isso, porque essas informações que o proprietário traz para você são extremamente relevantes para a sua estratégia.
Se o cliente está com muito apetite para vender logo, o trabalho é feito de um jeito. Se o cliente não está querendo testar o mercado agora, está começando, você já atua de uma outra forma. Então é importante você, enquanto profissional, enquanto representante da empresa que está lá sentado na frente do cliente, ser extremamente verdadeiro e fazer as perguntas certas. Beleza? E por último, para você que trabalha com vídeos, para você que trabalha com apresentações, faça essa pergunta para o seu cliente. Hoje está muito mais fácil do que antes. Você já assistiu o vídeo de apresentação? Ficou alguma dúvida? Algo que eu não apresentei no vídeo, você quer saber? De repente uma suíte que eu não pude entrar? Então, para você que já produz vídeo, pergunta para o seu cliente se ele assistiu tudo e se ficou alguma dúvida. O objetivo dessas perguntas, pessoal, é sempre você terminar com uma resposta que te leve para o próximo passo. O objetivo da qualificação é sempre levar o cliente para um próximo passo. E é você que vai direcionando o cliente, não o cliente direciona você. É você que vai conduzindo as perguntas, a narrativa, para que você possa ter as informações que você precisa para seguir o atendimento. Ficou claro? E por último, para você que está buscando imóvel, o que é mais importante para você na busca do seu próximo apartamento, cobertura ou casa? Eu sempre falo, inclusive trouxe essa informação, essa frase no início. Se você não entende de gente, não entende de vendas. Pessoas compram imóveis e investem por razões diferentes, por motivações distintas. Então não esqueça que do outro lado existe um ser humano, que você precisa identificar a dor, o desejo, o que ele está buscando, se é rentabilidade, se é uma casa nova, se é um apartamento maior, se é uma cobertura com vista, se é exclusividade, se é conforto, se é segurança. Então, jamais esqueça do princípio básico da venda, que é o entendimento, o comportamento humano, que é o que nós vamos falar em seguida. Certo? Então, vamos lá? Como é que estamos aí? Vocês estão gostando, gente? Sim ou não? Tem quantas pessoas ao vivo? Quantas pessoas ao vivo? Eu sei que tem mais gente assistindo, o pessoal está assistindo numa sala. 650 pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Fico muito feliz. Temos aqui 654 pessoas. Conexões, na verdade, né? Pessoas devem ter mais de quê? 1.500, 2.000 pessoas. Maravilha. Vambora, gente. Vambora que eu estou empolgado. Vambora para a gente passar para a próxima etapa aqui. Perfis comportamentais do cliente. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por que eu bato nessa tecla aqui? Tem muito corretor, tem muito dono de imobiliária, tem muito gestor, tem muito gerente que não entende de gente, que acha que do outro lado é uma pessoa que não tem sentimento, que não tem motivação, que não sabe o que você está falando. Então, entender sobre perfis comportamentais do seu cliente faz toda a diferença. Tem clientes que são mais introspectivos, tem clientes que falam com você abertamente, que são mais engraçados, tem clientes que são extremamente pragmáticos, eles só querem a resposta que você precisa dar e ponto final. Vamos entender isso a partir de agora de um jeito mais direto. Primeiro passo, eu vou trazer aqui o primeiro exemplo porque eu sou esse tipo de cliente visual. Será que você já atendeu aquele tipo de cliente que valoriza o visual do imóvel, a vista, a localização, a mobília, a decoração de primeira linha, todos os móveis assinados? Será que você já atendeu esse cliente com esse perfil? Que ele pode até prestar atenção no que você está falando, mas ele é extremamente visual. Eu vou trazer um exemplo aqui para você, e que, assim, eu sou um cliente extremamente visual. Então, vou trazer para você aqui como um corretor poderia me encantar. Se o corretor me manda fotos bem editadas, de uma vista bonita, se o corretor me manda um vídeo bem feito, eu sou capaz de comprar um imóvel sem mesmo visitar. Sem mesmo visitar. Olha como funciona isso na cabeça de um cliente que é extremamente visual. Eu fui comprar um carro, acho que foi em 2019, e na época, os carros estavam começando aquela transição para os painéis. Os painéis, o Apple Car, as coisas todas. Eu me lembro que eu fui entrar na Mercedes e eu estava na dúvida de 2 modelos de carro. E eu não estava muito preocupado se era 2.0, 1.4, 1.6. Sabe o que me fez comprar o carro? Quando eu entrei no carro e vi o painel. Só pelo painel, aquele visual bonito, tudo que estava estruturado, eu comprei o carro. Eu não queria saber se ele era 2.0, se ele era econômico. Então, eu sou um perfil de cliente visual. Será que você que está assistindo essa live é assim, dessa forma também? Você é extremamente visual? Vou te dar um outro exemplo. Quando eu vou procurar um lugar para viajar, quando eu vou procurar uma hospedagem, um lugar bonito, eu vou pela beleza do lugar, eu vou pelo visual. Então, você já parou para pensar que se você tem um cliente hoje na sua carteira que é extremamente visual, não vale a pena você forçar a barra nisso? Você ressaltar os pontos importantes do imóvel que você tem, você ressaltar à vista toda a beleza que traz esse imóvel. Então, esses perfis de clientes, eles estão na sua carteira. Basta você saber utilizar.
Se você tem um cara, um cliente que gosta de uma coisa impactante, você não pode mandar um material ruim. Você não pode ter uma foto ruim. Você não pode ter uma apresentação ruim. Para pensar. Você tem uma chance, talvez, de impactar um cliente desse. Augusto, mas você está falando isso, como é que eu vou descobrir se o cliente é visual ou se eu ainda nem atendi? Fazendo perguntas. O que você considera importante no imóvel? Para você, o que é essencial? É o imóvel? É a vista? É o andar? É a localização? A segurança? Essas perguntas elas vão mapeando a estrutura e o perfil comportamental do cliente. Então, o cliente se orienta pelo que ele vê. A primeira impressão visual tem grande impacto na sua decisão. E eu sou assim. Talvez você também seja, e talvez você tenha clientes dessa mesma forma na sua carteira, tá? Vamos para o próximo? Ó, eu sou super visual, disse a Elizabeth. Eu sou 100% visual. Gente, eu não estou de brincadeira. Vou trazer um exemplo aqui. Quando eu vim morar em São Paulo, eu estou aqui há 1 ano e meio aproximadamente, a primeira vez que eu entrei no apartamento foi no dia que eu me mudei. Só pelas fotos, eu já aluguei o apartamento. Olha que loucura isso, né? Como é que alguém aluga um apartamento? Como é que alguém compra uma casa de milhões sem ao menos visitar? É porque o que eu valorizo é o visual. Então, esse é um perfil de cliente. Então, você já sabe, você que está aí, se quiser me encantar, é só trazer alguma coisa bonita. Beleza? Então, vamos lá. Clientes auditivos já é um outro perfil do cliente. Eles preferem ouvir informações e se conectar através da conversa. Gostam de ouvir com atenção descrições detalhadas sobre o imóvel. Esse tipo de cliente, pessoal, é extremamente importante que você tenha domínio absoluta sobre o que você está vendendo. Esse cliente auditivo, ele vai prestar muita atenção no que você está falando. O imóvel pode ser maravilhoso, belíssimo, espetacular, esplêndido, mas ele presta atenção no que você está falando. Ele vai prestar atenção em todos os detalhes. Por isso, você precisa ter conhecimento desse imóvel. Por isso, você precisa dominar tudo sobre esse apartamento. Ou seja, características, benefícios, vantagem, condição de pagamento, tudo que diz respeito ao apartamento, ao imóvel, à representação, tudo faz muito sentido para esse cliente auditivo. Então você vai perceber que às vezes você tem um casal e o marido ele está focado no que você está falando e a esposa ela é mais visual. Então você tem que entender o comportamento. Se você perceber que esse cliente presta muita atenção, ele repara nisso, você tem que focar nas informações, você tem que ter muito domínio técnico, tá? E outra, obviamente, eu trouxe aqui da seguinte forma, o seu tom de voz, a sua linguagem não verbal, ela é responsável por mais da metade da sua comunicação. Então, o seu tom de voz, a forma como você fala, o nível de informações que você entrega, a clareza nos dados e nas informações, tudo isso faz muito sentido para o cliente auditivo. Você imagina, você está num atendimento, o cliente é extremamente auditivo, você já captou isso, mas você está falando muito acelerado, embolado, ninguém entende o que você está falando, a mensagem está confusa. Isso pode comprometer um cliente que é extremamente auditivo. Ficou claro? Vamos passar para o próximo. Será que você também é assim? Será que você é um perfil de cliente auditivo, que você presta muita atenção no que as pessoas estão falando? Tem cliente auditivo, gente, vou trazer um exemplo aqui para você. Tem clientes auditivos que eles querem chegar, por exemplo, num imóvel que tem uma vista para uma praia, vou dar um exemplo assim, eles só querem ouvir o barulho do mar. Mais nada. Olha que interessante. Teve uma vez que eu atendi um cliente lá na Barra da Tijuca e o imóvel era de frente para o mar. E ele foi com a esposa com os 2 filhos. Aí eu estou sentindo que ele mais introspectivo, mais na dele, e eu cheguei para ele e falei da seguinte forma: seu Luiz, posso te fazer um favor? Tenho certeza que você vai gostar. Vai ali na varanda, vai com a sua esposa, com seus filhos, e escuta o barulho do mar. Ele vou lá, Augusto. Ele ficou lá uns 5, 6 minutos. E quando ele voltou, ele falou, esse é o lugar que eu estava procurando. Então, quando você entende, quando você capta sinais do seu cliente, você tem muito mais chance de ser assertivo, porque a maioria do mercado não faz isso. A maioria do mercado não entende de gente. Todo mundo faz um atendimento da mesma forma, todo mundo atende o mesmo cliente do mesmo jeito, certo? Agora, vamos passar para o próximo, que é o cliente sinestésico. Sinestésico, talvez você seja assim. Talvez você que está aqui seja assim. Que é aquele cliente que ele preza pela emoção, pelo sentimento, pelas sensações. Olha que interessante isso. Esse cliente ele precisa tocar, ele precisa visitar, ele precisa sentir, ele precisa entender que aquela energia daquele imóvel faz total sentido para ele. Então, você que está aí assistindo, talvez você seja assim também. E é importante que você entenda quais são os perfis comportamentais que você se encaixa para que você possa também, de fato, entender o seu cliente. Então, você vai perceber que existem clientes, diferentes do visual, que ele só vai comprar um imóvel, que ele só vai visitar, que ele só vai sentir confiança se ele estiver lá. Se ele visitar, se ele tocar, se ele sentir o revestimento, se ele sentir o acabamento, se ele sentir a energia do ambiente.
Se você sabe que você tem um cliente desse na carteira, você tem que criar uma atmosfera para que esse cliente se sinta bem. Você não pode levar esse cliente para um ambiente conturbado, porque ele vai chegar para você: Augusto, não gostei da energia desse lugar, não estou me sentindo bem. E eu já perdi clientes assim, e eu já ganhei muitos clientes assim também. Então é importante que você possa entender. Vocês estão entendendo? Será que tem aqui clientes sinestésicos, sim ou não? Sim ou não? Antes de passar para o próximo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu já recebi um recado aqui. Não esqueça de me falar quantas pessoas estão assistindo com você. Augusto, eu estou assistindo aqui na minha empresa, na minha imobiliária, tem mais 15 pessoas aqui. Escreve aqui no chat, porque eu quero saber também. E olha, outro detalhe, não esquece de me marcar e postar lá no Instagram. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você, tá? E por último, o último recado é que daqui a pouco, você terá acesso a uma oportunidade única que é feita só para você que atua na Remax. Todos os meus cursos com uma condição exclusiva. Mas calma, que isso ainda não vai acontecer agora. Daqui a pouquinho. Vamos para os clientes pragmáticos. Vamos embora. Esses são clientes que você precisa prestar muita, mas muita atenção. Talvez de perfis comportamentais de clientes é o que você precisa ter mais domínio do que você vende e do que você faz. Os clientes pragmáticos, na minha opinião, são os melhores, porque sim é sim, não é não. O cliente ele chega para você e vai falar da seguinte forma: Augusto, eu preciso de um imóvel até 2 milhões, nessa localização, andar alto e 100% mobiliado. Qualquer coisa que seja fora dessa busca, eu não quero. O cliente, que é o proprietário, ele vai chegar para você: Augusto, eu quero vender o meu imóvel dentro do valor de avaliação que você me trouxe, em no máximo 60 dias. Eu não aceito o financiamento bancário e é dessa forma que eu vou operar. Então, o cliente pragmático, ele é extremamente direto. Ele não quer perder tempo. É um cliente que é ocupado, é um cliente que é cheio de tarefa, mas ele é extremamente honesto com o que ele te falou. Então, é um cliente que: não, Augusto, eu não vou pagar esse preço. Tá caro, eu só consigo chegar até aqui. Então, para esse perfil de cliente, você, profissional do mercado imobiliário, precisa ter muito domínio do que você fala. Você não pode gaguejar. Você não pode simplesmente não ter a informação, porque ele é um cara que ele não vai ter tempo. Se você não resolver o problema dele, ele de fato vai procurar outra pessoa. Agora, se você é o profissional que ajuda ele, se você faz isso do jeito certo, você pode ter certeza que é um cara que mais vai te indicar. Ele vai chegar para os outros, os amigos, os sócios, e vai falar da seguinte forma: pode comprar com o Augusto, que ele entendeu tudo que eu pedi e ele fez tudo no momento certo. Pode ir de olho fechado, que ele vai te ajudar assim como me ajudou. Esse é o ponto do cliente pragmático. Se você tem esse cara na tua carteira, não adianta você ficar o tempo inteiro na cabeça dele. Não adianta você ficar falando muita coisa, porque ele vai falar: cara, desculpa, acho que você não entendeu o que eu quero. É isso, isso, isso. Então, cliente pragmático, para você que atende esse tipo de perfil, não adianta você falar muito. Você precisa falar certo. Beleza? Clientes analíticos é aqueles que só vão tomar a decisão depois de muito estudo, depois de muita coisa com calma. Então, quero que você entenda que às vezes o cliente chega para você: Augusto, vou pensar. Tem cliente, gente, que ele precisa pensar mesmo. Ele vai analisar, vai conversar com a família, vai conversar com o sócio, vai olhar para o mercado, vai perguntar. Então, você tem que ter muita calma. E é uma linha muito tênue entre você avançar e, de fato, você manter esse cliente nativo. Tem clientes que eles vão tomar a decisão só quando tiver muita certeza. E cabe a você ser a pessoa que domina o que você faz, o imóvel que você está vendendo. Porque esse cara, se ele não tem confiança, ele vai pensar e não vai comprar. Certo? E por último, o cliente econômico. Tenho certeza que você não curte muito esse cliente, né? Ele quer a melhor oportunidade, o melhor preço, sempre. Ele quer vender o imóvel dele na melhor condição e quer comprar um imóvel mais barato. Você tem que ter muita paciência. E o detalhe desse cliente econômico aqui, você tem que entender se de fato ele está só especulando ou se de fato ele está buscando o melhor preço, porque são duas coisas completamente diferentes. Se você entende que o cara que está só especulando e nunca vai comprar, tira, porque nas vendas, pessoal, a gente tem que saber sempre o sim ou não. Não dá para você ficar indefinido, não dá para você ficar com essa situação em aberto. Toda venda, todo processo, ele precisa ter um sim ou não. Eu prefiro ter um não sincero do cliente do que um sim falso, beleza? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu passar, que tem muito conteúdo aqui, a gente está com pouco tempo. Deixa eu fazer uma seleção aqui. Temos quanto tempo? Mais 30 minutos? Então beleza. Beleza, então a gente vai com calma aqui. Então vamos lá. Mas eu preciso saber se vocês estão gostando, gente. Que maravilha de conteúdo, sou novo nesse mercado, boa. Bom dia, meu amigo Augusto, São José dos Campos, 6 corretores assistindo, maravilha. 16? Cara, que maneiro, cara. Bom, olha só. Vocês entenderam essa questão do comportamento do cliente, o perfil comportamental? Você entende como isso é importante?
Deixa eu falar um negócio para você. No mercado hoje, no mercado, cara, os profissionais não sabem ler isso, não sabem entender de pessoas. E aí, quando você não sabe entender de pessoas, você atende todos os clientes da mesma maneira. Se você não personaliza o seu atendimento, se você não entende para quem você está vendendo, quais os desejos, qual o perfil do comportamento desse cliente, você vira mais um. Lembra quando eu falei lá do posicionamento, que você precisa ser sempre a primeira escolha do seu cliente, você precisa ser relevante, você precisa trazer uma proposta única de valor? É isso que você precisa fazer. Todos os meus clientes que até hoje estão comigo são por esse motivo, porque eu estou comprometido com o cliente, que eu entendo o perfil dele, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, é isso que é importante. E eu trouxe aqui para vocês, para a gente dar sequência, o que fazer antes da visita. Vamos lá, agora que você já entendeu os perfis, e detalhe, tá? Você pode fazer isso através de uma ligação, você pode fazer isso na primeira visita, você pode fazer isso na segunda visita. Quanto mais você vai refinando esse cliente, melhor o atendimento fica, tá? Então, eu trouxe aqui para você rapidamente, por isso aqui eu vou passar, o que você deve fazer antes da visita. Você prospectou, qualificou no telefone, e o que você vai fazer antes da visita, tá? Primeiro passo, em relação a você. Gente, eu nem deveria estar falando isso aqui, tá? Ser pontual, tá? Não é diferencial, ok? Ser pontual é sua obrigação. Conheça o imóvel antes, você que trabalha com representação, você que sabe como isso é importante, você precisa conhecer o imóvel antes, e eu tenho certeza que você sabe fazer isso do jeito certo. Cuidado com os excessos, a sua apresentação pessoal, gente. Escuta o que eu estou falando. Você não terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, pratique a sua imagem pessoal do jeito certo. Se vista bem, cuidado com os excessos, cuidado com maquiagem demais. Não chamem tanta atenção quanto o imóvel. Você precisa ser uma pessoa que está ali para contribuir, para ser um guia do cliente. Não dá para você simplesmente cair no caminhão de lixo e fedendo, suado, com a gola suja. Não dá, não dá. As pessoas elas vão olhar para você e vão perceber que você é uma pessoa que não se prepara nem para estar ali naquele momento. Então a sua apresentação pessoal conta muito. Todo mundo vai julgar você. Você quer ser julgado por um profissional de uma boa apresentação ou de um profissional que parece que está desleixado? Essa é a pergunta. Outro ponto. Atenda com energia, com entusiasmo. Para pensar. Às vezes você faz 4, 5 atendimentos. Às vezes você vai conversar com 10, 15 proprietários do mês. Cara, senta na cadeira com esse cliente, com energia, com entusiasmo. Mostra que você está feliz. Mostra que você está com vontade. Mostra que você está com ambição de fazer um bom trabalho. Não dá para você chegar no atendimento morto. Não dá para você chegar sem energia. Não dá para você chegar cansado. Porque talvez você não vai ter uma segunda chance com esse cliente. E vou te falar, com muita sinceridade, eu trabalho na educação no mercado imobiliário há 4 anos. Tem muita gente que não faz o básico. Tem muita gente que não vai com energia. Tem muita gente que não sabe trocar uma ideia com o cliente. Tem gente que vai atender de braço cruzado, com mão no bolso o tempo inteiro. Gente, para pensar. Vamos lá. Em relação ao cliente, o que fazer antes da visita? Ponto número 1. E eu quero que você faça essa pergunta agora. Se você nunca fez, preste atenção. Confirma quanto tempo o cliente tem disponível para visitar o imóvel ou para te receber. Tempo é dinheiro. Tempo hoje é um dos maiores ativos que todo ser humano tem. E você sabe que tudo é corrido. Então, saber a disponibilidade de tempo antes é super importante. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Você vai visitar um imóvel com o cliente. Você vai apresentar 3 opções de casa, apartamento ou cobertura, ou seja lá o que for. Pergunta para o cliente antes de sair de casa. Seu Luiz, quanto tempo você tem para essa visita de hoje? Seu Luiz vai falar para você, Augusto, eu tenho 1h30. Beleza. Você sabe o tempo do cliente e você monta o seu cronograma de visitas em cima do horário do cliente. Tem corretor que monta as visitas de acordo com o que ele tem de horário. Então vou montar aqui um cronograma de 45 minutos de visita. Aí o cliente chega para você e fala, Augusto, só tenho 30 para visitar. Como é que faz? Às vezes você quer conversar com o cliente para sentar para explicar a representação. Seu Luiz, quanto tempo você tem para me receber hoje na sua casa, no seu imóvel? Augusto, eu tenho 1 hora. Beleza, você já se programa para dentro de 1 hora você fazer a apresentação. Gente, ficou claro como essa pergunta é importante? Tempo hoje é dinheiro. Você precisa saber do tempo do cliente. Senão você vai ser aquele tipo de pessoa que o cliente quer ir embora e você fica falando com ele. Ou o cliente tem tempo para te ouvir e você está acelerado. Você entende como isso é importante? Sim ou não? Outro ponto, identifique se o cliente vem só ou vai acompanhado e o nível de influência que as pessoas que estão ao lado dele têm nesse processo de venda e compreenda o que o cliente valoriza. Preste atenção. Compreenda o que o cliente valoriza e não o que você valoriza. O atendimento não é sobre você, o atendimento é sobre o cliente. Então, se o cliente fala para você, eu valorizo uma área de lazer para poder receber as pessoas em casa. Se você tem uma casa, uma baita área de lazer, foca na área de lazer, mostra os benefícios, mostra a vantagem.
Não adianta você, mas eu acho a suíte linda. Tudo bem, mas é a sua opinião. A opinião do cliente e outra é totalmente diferente. Beleza? Em relação ao imóvel, definir o cronograma de visitas, checar a documentação de imóvel para você que está buscando agora a representação é super importante. E antecipe-se aos imprevistos. Chegue antes do cliente, porque, vamos combinar? Eu já passei por cada situação. Se eu não chegasse antes, com certeza o cliente que ia visitar nem ia entrar pela porta. Então é muito importante que você chegue antes para evitar imprevistos. E em relação à região, tenha clareza, especialmente quem é especialista aqui dentro da empresa, tá? Para você que é da Remax. E eu, como conselheiro aqui da empresa, eu vejo que dá muito para você utilizar isso. Tenha clareza dos aspectos positivos na reunião. Na hora que você for sentar com o cliente para trazer os benefícios do imóvel, da sua representação, isso precisa estar muito claro. Busque informações como comércio, trânsito, vias de acesso, colégios e tudo mais. Beleza? Ou seja, faça o seu melhor. Uma outra coisa que eu sempre falo aqui, faça o seu melhor, chame o cliente pelo nome. Gente, Augusto, você está falando uma coisa meio básica, né? Chame o cliente pelo nome. Cara, sim. Tem gente que... Eu tenho vontade de rir com essas coisas, mas tem gente que chama o cliente de campeão, doutor. Gente, o nome é o que a gente mais escuta na nossa vida. Então, você tem a obrigação de chamar o seu cliente pelo nome. Augusto, eu sei que é básico, mas faz isso. Faz isso. Se você tem dificuldade de decorar o nome, fala o nome toda hora, porque todo mundo gosta de ouvir o nome, tá? Não se distraia com o telefone, esteja 100% presente, isso é outra coisa que eu não deveria nem estar falando, mas eu conheço meu povo, eu sei, meus corretores, tem muita gente que se distrai. Às vezes você está esperando uma proposta, o celular começa a vibrar no bolso, você já fica agoniado e o cliente está na sua frente. Se você está muito agoniado, só um minutinho que eu vou no banheiro, olha lá, você olha rápido e volta. Mas isso vai fazer com que você se distraia. O meu objetivo é fazer com que você esteja 100% presente na vez do seu cliente, beleza? Pratique a escutativa. Isso é uma das coisas que você deve fazer todos os dias. Não é sobre falar mais, é sobre escutar e falar certo. Um bom vendedor, um bom negociador, um bom fechador, ele escuta mais do que fala. E quando ele fala, ele interpreta, processa e fala as coisas certas. Então, se você é o tipo de profissional que está falando muito e não deixa o cliente falar, não deixa o cliente desenvolver, faz uma reflexão, espera o cliente trazer as informações para você, fazendo as perguntas certas. Não atropela o seu cliente, não queira falar mais do que ele, não queira provar que você sabe mais do imóvel. Seja um guia e não uma pessoa inconveniente, uma pessoa que só fala, que não dá direito do cliente a falar. Gerar conexão do cliente está muito ligado ao comportamento. Então, quando você gera conexão com o cliente, você tem muito mais chance de estreitar o laço, de ficar comprometido como ele e, de fato, conseguir avançar para um fechamento. Respeite a opinião do cliente. Gente, isso daqui é uma das coisas mais importantes. O cliente tem a opinião dele. Se ele chega para você em uma visita e fala que ele não gostou da sala, não fica tentando convencer o cliente, porque ele não gostou. O que você tem que fazer tudo bem, senhor, eu vou trazer para você outras 2 opções de apartamentos que tem uma sala que vai te agradar. Então não tenta ficar entrando em embate com o cliente. Não tenta você tentar convencer de algo que ele já não gostou, que a esposa não gostou, que os filhos não gostaram. Então respeita a opinião do cliente. Quando o cliente falar alguma coisa negativa para você, você fala, eu entendo. Então vamos fazer o seguinte, vou buscar outras opções. Ou na próxima visita você vai ter um acesso que é uma sala que eu tenho certeza que vai te agradar mais, porque ela é mais aberta, ela é mais integrada, ela tem uma vista melhor. Então não adianta você brigar com o cliente, certo? Raciocínio rápido e interpretação, isso é uma habilidade que todo corretor e vendedor precisa ter. Raciocínio rápido, se o cliente fala que ele não gostou, quais são as outras opções que eu já tenho em mente para poder oferecer? Isso tudo é quando você tem domínio da sua região, quando você se torna um profissional especialista, que é o que eu recomendo você fazer. A minha carreira só mudou quando eu me tornei um profissional especialista, quando eu tinha domínio de tudo que eu tinha na minha carteira. E hoje aqui, para você que atua na Remax, você não precisa ter uma carteira gigantesca, você precisa ter uma carteira boa, enxuta, que você domine para que você possa trazer esses clientes satisfeitos com a representação, beleza? Solicite uma data para o retorno, olha que importante, gente. Toda vez que você sai de uma visita, você precisa de uma data de retorno. Qual é a data que eu posso entrar em contato com você para saber se você gostou, para que a gente possa avançar? Não saia da visita, aperta a mão do cliente e vai para o carro, porque isso é muito vago, você não sabe quando você retorna, quando você liga, o que você faz, quando você faz, se você faz pelo WhatsApp, se você faz por telefone, se você manda mensagem, se você manda um e-mail. Acabou a visita, confirma uma data para que você possa entrar em contato. Ou, acabou a visita, o cliente está quente, escritório.
assina. Esse é um ponto que você precisa entender. Se o cliente precisa pensar, solicita uma data. Se você sabe como é a trilha da conversa dele, se é um cliente que só te responde pelo WhatsApp, ele não fala por telefone, vai pelo WhatsApp. Mas isso é um papo para depois. Deixa eu ver aqui. Temos quanto tempo, gente? 20 minutos. 20 minutos. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu separar para você. Enquanto isso, eu quero saber se vocês estão gostando. Ó, tem gente que também não gosta de ser chamado de doutor. Doutor é brabo, né? Doutor é complicado. Chefia também. Chefia dói. Então, assim, esse é um tipo de profissional. Nós estamos aqui na Remax, é um tipo de coisa que não pode acontecer. Você tem que chamar o seu cliente pelo nome e você tem que fazer isso da melhor forma possível, tá? E olha, a gente está entrando aqui, eu falei muito da visita e eu sei que alguns profissionais precisam refinar as suas perguntas na visita, tá? E eu quero trazer para você agora 8 sugestões de perguntas para que você possa fazer na visita. Isso aqui é importante, tá? Aí eu vou repetir, para você que atua com o vendedor e para você que atua com o comprador. Tá? As perguntas elas mudam um pouco do sentido, mas o objetivo é, quando você tem um encontro presencial com esse cara, com esse cliente, você precisa ter o máximo de informações possíveis, beleza? Então vamos lá. Primeira sugestão de pergunta. Você prefere que eu apresente o imóvel ou você gostaria de ficar à vontade para conhecer? Augusto, você é louco, né? Como é que você vai perguntar isso para o cliente? Se eu estou com um cliente, eu tenho que apresentar. Deixa eu te explicar um negócio. Em vários momentos dos meus atendimentos, quando o cliente já veio através de um vídeo, quando eu já fiz uma qualificação, quando ele já assistiu a apresentação, eu deixava o meu cliente à vontade. Chegava para ele e falava, Luiz, você quer conhecer o imóvel com a sua família, na sua privacidade, com o seu tempo, ou você quer que eu apresente? É difícil, né, falar isso, mas eu falava. 99% dos clientes gostavam que eu apresentava. Mas você pode também deixar isso à vontade. Tem corretor que fica igual uma sombra atrás do cliente. Não deixa o cliente conversar com a esposa. Não deixa ele ter um momento com as filhas. Então, gosto sempre de entender aonde eu posso ser útil para ele no atendimento. Então, isso é uma sugestão de pergunta. Número 2. O que é mais importante para você no seu próximo imóvel? É localização? É segurança? Conforto? Augusto, mas você já falou isso lá quando eu entrei em qualificação. Reforça de novo quando você está ao vivo com ele. Porque ao vivo é outra história. Onde você está ali, olho no olho, entendendo a linguagem não verbal do cliente, entendendo como ele fala, do jeito que ele fala, o olhar da esposa, a forma que os filhos se comunicam. E tem uma outra, a resposta ela tem um outro poder. Então reforça isso com ele nessa visita. Pergunta para ele se é a localização, se é a segurança, se é o conforto, se é o condomínio fechado. Isso é extremamente importante também, tá? Você não pode passar a visita sem coletar informações que são importantes. Terceira sugestão. Para quem já está aí no mercado buscando imóvel, para quem de fato está tentando vender e não consegue, pergunta para o seu cliente o que te deixou inseguro, que fez com que você não concluísse a compra ou a venda do seu imóvel. Não basta só descobrir as coisas boas, você tem que descobrir as coisas ruins também. O que te deixou inseguro? Por que você não vendeu esse imóvel até agora? O que aconteceu nesse meio do caminho? Foram clientes desqualificados? Foram clientes que de fato não têm perfil de compra para comprar o seu imóvel? Ou você tentou comprar um imóvel e a assessoria do corretor não permitiu que você se sentisse segurança? É importante você também saber os pontos negativos, o que fez ele não comprar também. Então isso você descobre no olho, olhando para ele, conversando, entendendo a linguagem. Quarta sugestão, principalmente para quem está comprando ou vendendo, você está buscando um imóvel há quanto tempo? Você está querendo vender esse imóvel há quanto tempo? Imagina, se o cliente chega para você, Augusto, eu estou começando agora a vender o meu imóvel, conversei com a minha esposa, comecei agora. Cara, beleza, você já tem uma noção e você vai trazer todo um projeto, toda uma apresentação, um dossiê da região. Agora, tem cliente que chega para você e fala assim, Augusto, estou tentando vender um imóvel há 6 anos. Tem alguma coisa errada, não tem? Estou tentando vender o meu imóvel há 6 anos, estou tentando comprar um imóvel há 6 anos. Então, é importante que você faça essa pesquisa, essas perguntas, para que você possa coletar e aí sim você criar a sua própria estratégia. Número 5, outro ponto que quando o cliente começa a travar no preço, anota isso, tá? Cara, o cliente está batendo muito no preço. Mas tudo bem, seu Luiz. Não sei porque eu estou usando o seu Luiz, né? Mas vai seu Luiz. Seu Luiz, vamos falar o seguinte? Tirando o preço, o que você valoriza? Fala para mim, esquece o preço, ele já está fechado. Se não fosse o preço, o que você mais valoriza nesse imóvel? Augusto, o que eu mais valorizo é a segurança, a vista, a exclusividade. E aí você pode trabalhar, porque quando você descobre isso, você tem as ferramentas necessárias. E você acha que isso é essencial para você viver bem, para viver bem ao lado da sua família? Eu vou falar sim. Então eu tenho certeza que o problema não está aqui no imóvel. O problema não está no preço. O problema está realmente em como você enxerga valor nesse imóvel. E é isso que vai fazer a diferença. O preço é só um detalhe. A gente vai ajustar. A gente vai conseguir a melhor negociação para você que é o comprador
e para o vendedor. Mas você já gostou desse imóvel. E aí você vai trabalhando nessa narrativa e vai fazendo isso. Beleza? Número 6. Você tem alguma dúvida sobre o imóvel que eu ainda não tenha respondido? Extremamente importante essa pergunta. Seja para o comprador ou seja para o vendedor. Vamos supor que você está sentado mostrando o dossiê para pegar uma representação. Seu Luiz, ficou alguma dúvida que eu possa te esclarecer? O cliente não pode sair com dúvida, seja o cliente vendedor ou comprador. O cliente visitou 3 unidades com você. Seu Paulo, ficou alguma dúvida dessas 3 unidades que você ainda não tenha perguntado? Eu preciso saber de tudo para que eu possa te auxiliar da melhor forma possível. Ficou com alguma dúvida? Não, Augusto, está tudo claro, entendi tudo. Beleza. Ou então, não, Augusto, preciso entender um pouco melhor sobre aquele segundo imóvel que eu visitei. Você falou que o preço era X, mas qual é a condição que a cliente chega? Você entende como isso aqui é importante? Eu estou falando de perguntas que você vai trabalhando isso e tendo a melhor resposta possível. Outro ponto, como você imagina a sua rotina nesse imóvel. A palavra imagine, ela já traz um sentimento do que já é dele. Então você vai trabalhando isso à medida que você está ali no atendimento, ao vivo. Como é que você imagina você caminhando aqui com seus filhos, o seu filho fazendo natação, você jogando tênis? Vai trazendo essa atmosfera para esse cliente. E outra, qual seria o prazo para a sua mudança, caso seja o comprador ou caso o vendedor? Tudo isso você pode reforçar durante o atendimento. Você consegue entender, pessoal, como essas perguntas elas são extremamente importantes? Você consegue entender que essas técnicas de atendimento, elas reforçam toda a sua estratégia, toda a sua narrativa, todo o próximo passo? Você não inicia um passo e deixa de terminar. Você sempre leva o cliente para a próxima etapa. E é dessa forma que você vai construindo uma venda inteligente, uma construção de uma compra inteligente. É dessa forma que você vai estruturando todo o passo a passo. Gente, venda não é bagunça. Venda é um processo. Você precisa entender o início, o meio, o fim e depois do fim, que é o pós-venda com o seu cliente, o relacionamento que você cria. Afinal de contas, todo mundo gosta de receber indicação, né? Uma indicação pode mudar o mês, o trimestre, o semestre, pode mudar a sua carreira. Eu já tive uma vez uma indicação de um cliente que me gerou 10 negócios. Mudou completamente o meu ano. Então, o resultado de um trabalho bem feito, que começa lá no posicionamento que eu falei, com essas técnicas de venda, tem muito mais, na verdade. Muito mais. Isso aqui foi só uma pílula de conteúdo. Mas dentro do que eu vou falar agora para você, você vai ter um pacote completo. Ficou claro, gente? Ficou claro? Sim ou não? Temos quantas pessoas ao vivo? 678. 678. Vocês gostaram? Porque agora